Vamos ver aí nosso primeiro exercício. Deixa eu situar aqui. Nós temos aí só 19 participantes, enfim. Deixar o chat aberto aqui. Vamos lá, então. O meu exercício fala o seguinte. Opa, deixa eu pegar minha colinha aqui para facilitar a nossa vida. Na hora de fazer as contas. Apesar que eu vou fazer as contas também no Excel, mas enfim. Vamos lá. Os exercícios, as formas que nós vamos usar, principais, pelo menos eu acho que nessa semana, viu? Serão essas aqui. Tem mais duas outras, mas são duas outras derivadas dessa aqui. Então nem coloquei por enquanto. Depois eu até coloco para vocês também essa colinha que a gente sempre tem colocado, né? Vamos deixar ela aí por enquanto. Agora vai ser mais exercício interpretativo do que aplicação de fórmula. Então vamos lá. O preço de um carro é de 11.261,62. Podendo esse valor ser pago até no prazo máximo de 6 meses. Se eu posso pagar até 6 meses, eu vou pagar no último dia, né? Pelo menos essa que seria a lógica financeira correta. Quem optar pelo pagamento à vista vai beneficiar de um desconto de 11,2%. Aí o desconto aqui está em porcentagem e não está ao período, né? O desconto ele vai incidir sobre o quê? Sobre o valor total do carro, certo? Então o desconto ele vai incidir sobre o valor total do carro. No caso aqui é 11.262 e 261,62. Beleza. E aí a pergunta é qual que é a taxa de juros? Qual que é a taxa de juros dessa operação? Certo? Então, o que eu quero saber aqui é o meu I. Qual que é o I da operação? Aqui é um desconto. Posso chamar de desconto aqui, não tem sigla para isso. Aqui é o valor futuro do carro, né? Valor futuro, VF, viu? Vocês vão ver que eu não tenho meio padrão, não. Eu esqueço, às vezes quando eu coloco o termo em inglês, às vezes quando eu coloco em português, enfim. Eu, por exemplo, fiz exercício hoje de manhã, tudo com termo em português. Agora eu já estou colocando em inglês. Meu Deus do céu. Enfim, deixa eu padronizar isso aqui. Tentar padronizar, né? Na medida do possível. Pera aí um pouquinho. Essa besteira aqui. Deixa eu tentar padronizar esse negócio aqui. Beleza. Então, aqui tá certo. Eu uso muito as siglas da HP porque é universal. VF, mas o nosso Excel que está em português é VF, não FV. Beleza? E aqui é o N, né? Puxar para cá, para não bagunçar. É o N. Ok? E a pergunta é o I. Então, a nossa função básica da HP, a nossa função básica matemática financeira, certo? Antes de mais nada, né? Falta o valor presente, né? O valor à vista. O valor à vista do produto aí é o VP, o valor presente da operação, porque assim, vamos tentar fazer uma coisa aqui. Deixa eu esperar aqui. Vamos tentar fazer as coisas aqui. Separar o que é, né? O que é operação financeira, do que é a mercadoria, certo? Então, o valor do produto, ele é 11.261. Mas a operação financeira te dá a seguinte opção, que você pode comprar esse 11.261 com um desconto de 11,2. Então, isso significa que o valor presente da operação vai ser o quê? Vai ser 11.261,62 menos 11, menos 11,2%. Aí isso implica em dizer que, né, aí tem, né, você pode fazer do jeito que você quiser aí essa conta, mas poderia fazer assim, por exemplo, ó. Então 11 261 na HP é mais fácil, você coloca o valor, enter, 11,2 porcentagem menos ponto 62 que multiplica 1 né, menos 0,11
2, por exemplo. Aí você vai achar, né? A diferença é o valor à vista. Que nesse caso aqui, me deu aqui 10.000, aí sem arredondar é 32. Então isso significa que o valor à vista, se você quiser comprar ele, né, à vista, custa 10.032. Agora, se você quiser financiar ele, você tem 6 meses para pagar, não os mesmos 10.032. Você tem 6 meses para pagar, 11.261,62. Então, você está pagando um juro de praticamente aí, né, 1.261,30, certo? 1.261,30. Beleza, esse é o valor absoluto do juro. Relativamente, isso configura pagar quanto? No total e ao período. No total basta você pegar e dividir, né? 1.261,72 dividido por 10.032. Torna aí de 12,61% em 6 meses. Mas e ao período? E ao mês? Certo? Então, geralmente a gente quer responder uma taxa periódica. Aqui, na verdade, eu falei qual que é a taxa de juros da operação, né? Se você me dá a taxa ao semestre, tá valendo, né? E aí ficaria fácil de calcular o semestre, né? Porque poderia fazer simplesmente a conta que eu falei, né? 1.261,62 dividido por 10.032, certo? Mas vamos lá, vamos fazer ao mês aqui, que enfim, quando a gente for lá no livro, ele vai pedir, ele dá a resposta ao mês, então fica tudo padronizado. Então, o valor presente, aí estou usando agora essa fórmula nossa aqui. Valor presente, o valor futuro eu tenho, que é 11, 261,62. O valor presente, 10.032. 1 mais I é o que eu quero achar. Se eu deixasse um aqui, ó, facilitaria minha vida até, porque é o I ia sair ao semestre. E a continha é o jeito que eu te falei, bastava dividir aqui, certo? Dividir, né? E tirar um, é claro, certo? Mas não, vamos achar a taxa ao mês. Vamos achar a taxa ao mês, vamos colocar aqui 6, certo? 6. Só para dificultar um pouquinho. Quando eu faço isso, só para a gente ver que, se fosse fazer na mão, o que a gente teria que fazer, beleza? Mas depois a gente vai passar esses momentos, enfim, vai fazer de forma mais direta no Excel, no HP, né? Então, beleza. Como que eu faço essa operação? Aí complicou, professor, porque eu tenho aqui o I, mas tem esse 6 aqui que está atrapalhando. Que caramba é essa? Vamos lá, vamos, não dá para fazer. A gente vai passar aqui, né? Passar aqui o 1.000 dividindo, o 10.000 dividindo, então vai ser 11, 261,62. Vou só mostrar a lógica, né, gente, na primeira aí depois a gente pode pular essas partes. Como que a gente faria? 10.000, 10.032, certo? Isso é igual a 1 mais I6. Não facilitou em nada, né? Que caramba é essa? Não facilitou em nada. Mas calma, tem como a gente facilitar isso aí. Tem como a gente facilitar. O que a gente pode fazer? Olha, a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode pegar aqui, isso aqui vai dar um número maior que 1, né? Certo? Então a gente pode simplesmente pegar aqui, ó. Tá? Tirar a raiz sexta daqui. Tirar a raiz sexta daqui. O que vai acontecer quando eu tirar a raiz sexta daqui também, gente? O que vai acontecer? Vai acontecer de eu ter esse 6 aqui com esse 6 aqui cortado, né? Certo? Então, e aí que eu posso, né? De jeito que eu posso resumir o cálculo. Esse valor aqui de 11.261, eu não fiz não, mas eu vou fazer aqui. É 1, né? Só tá fácil. É 1,1261, mas vamos lá. Certinho. 261,62 e divide 10.000,32. Só esqueci de colocar igual no Excel, mais nada. Eu tinha feito essa conta. Um ponto, como eu imaginei aqui, né? Mas nem adiantava fazer direitinho, podia ter colocado de cabeça mesmo, porque tem como colocar esse tanto de casa decimal, não. 1,1261. E lá vai cacetar. Tudo isso, raiz sexta, isso aqui não saiu, é igual a 1 mais I. Beleza, agora facilitei minha vida.
Aí o que eu faço? Passo um para lá, diminuindo, né? Então, somo um e somo um ao i, né? E depois tiro. Tiro a raiz, depois tiro um de novo. Então essa que é a ideia, certo? E aí a raiz sexta disso aqui realmente a gente não faz na mão, mas aí já temos uma coisa em vista, que facilita a nossa vida. Que isso aqui, independente se você tiver HP12C ou não, se tiver uma calculadora financeira ou não, se você tiver o Excel na sua frente ou não, no mínimo aí se você fez cálculo um, né, ou está fazendo cálculo 2 aí, esse semestre também, você tem uma calculadora científica. Então isso aqui a gente faz na calculadora científica, certo? O que a gente faz na calculadora científica, tira a raiz sexta de 1,1261 12,5964, tá? Quando a gente tira a raiz sexta disso aqui e tira o 1, aí nós temos. Então eu transformei numa situação aqui de forma a você resolver na calculadora científica. Não precisa da HP para resolver, não, certo? Então a gente tem aqui a situação que tem o i igual a 0,02. Isso aqui é a mesma coisa de 2%. E, como eu coloquei 6, né, meses, 2% ao mês. Então, se eu fosse usar álgebra para resolver esse exercício, e pode acontecer de vocês precisarem, né, vai fazer um concurso. Essa que é a ideia, certo? Essa que seria a ideia aí de usar a álgebra para resolver o exercício. Ah, mas poderia usar de outra forma? Poderia fazer de outra forma? Poderia também, hein? Fazer de outra forma. Como que eu poderia fazer? Vamos lá, vamos tentar facilitar a nossa vida aqui. Vamos lá. Vamos supor aqui que a gente está no Excel ou no HP. Vou fazer das duas formas, né? Vou fazer das duas formas aqui. Vamos lá. Então vocês podem ver aí que a gente tem aí o enunciado do exercício em cima, HP do lado e também o Excel, né? Antes de mais nada, vamos colocar aqui, ó, gosto de colocar sempre aqui os valores que nós temos aí de valores, né? Colocando aí, pegando o enunciado. Nós temos aí o valor futuro é igual a 11.261,62. Eu tenho a informação do N também, né? O N é igual a 6, nesse caso aqui, a 6 meses, certo? 6 meses. E eu tenho. Aí eu precisaria agora. Eu quero achar o I, né? Eu precisaria do VP, né? Do valor presente. E eu sei que o valor presente vai ser. Eu vou colocar aqui um desconto já. Eu tive um desconto. Desconto igual a. Aí eu tenho aqui que o desconto é igual a 11,12, mas deixa eu colocar aqui em porcentagem no Excel, porque senão, ó, achurei a célula porcentagem, viu? 11,2. Infelizmente aqui o nosso curso também não é um curso de Excel, não. Vou deduzir que você entende o que é coluna, célula, sabe algumas operações básicas no Excel, né? Tem toda aquela noção lá do menu também lá em cima, de formatação de célula, enfim, as coisinhas que tem no Word, tem no Excel, essas coisas aí não vou preocupar não, viu? Vou preocupar mais só de apresentar as funções para vocês. Dado que o desconto é 11,2, eu posso calcular o valor presente. Aí o valor presente vai ser o quê? Ora, vai ser o valor futuro menos esse desconto, certo? Aí eu mostrei para vocês lá que eu posso calcular desse jeito aqui, ó, que multiplica 1 menos o desconto que está aqui em cima, que é 11 pontos quebrado, 11,2. Então, quando eu faço essa conta aqui, eu vou achar 10.032, como eu falei, colocar uma casa a mais aqui, ó. Coloquei uma casa a mais 10.032. Ora, então agora eu tenho eu tenho aqui todas as variáveis aqui para calcular o que se pede, né? Eu tenho aqui o FV, certo? FV aqui. Eu tenho o N, né? Tenho o N e tenho o VP. Dentro da nossa fórmula básica, nossa fórmula VF, valor futuro. Show? Vou colocar aqui. Valor futuro é igual a
é igual a valor presente é 1 mais IN, a única coisa que falta é o quê? A única coisa que falta é o I, certo? É o I. E é o que eu quero saber. E como que eu posso fazer e achar isso aqui no Excel? Ah, no Excel eu posso usar a função aqui, ó. O I é igual. Vou colocar aqui, ó. O I é igual a. Eu posso usar a função taxa igual a nosso sugestivo, né, gente? Taxa, tá? Vamos colocar maiúsculo, minúsculo, tanto faz. Taxa. Olha só. Taxa. Aí depois você coloca a taxa, você tem que colocar o período. A gente vai puxar o período aqui, ó. O período tá aqui, certo? Período. Aí depois você coloca o pagamento, mas o pagamento não é o que a gente precisa aqui, porque essa função taxa você pode colocar de 3, 2, né? Ou você coloca o valor futuro e o valor presente, ou você coloca os pagamentos periódicos e valor presente, ou os pagamentos periódicos e valor futuro, por exemplo. Ou a função PGTO ainda a gente não a gente vai ver, acabar vendo, mas incisivamente a gente vai trabalhar na próxima unidade, a função PGTO. Então você vai pular uma das pedidas, então é ponto, vírgula, ponto e vírgula. Por quê? Porque agora você vai colocar o valor presente. Aí o valor presente é o quê? É esse aqui, ó. O valor presente é 10 mil desquebrado, certo? E aí na sequência você vai colocar o valor futuro. O valor futuro é o quê? Ponto e vírgula. Aí que tá, viu? Lembra da nossa discussão inicial, né? Que a gente estudou, eu bati na tecla que parece ser bobo e idiota agora, mas depois vai fazer sentido. Aqui vem, lembra a convenção de caixa, diagramas de caixa que a gente discutiu? Setinha para baixo, negativo, setinha para cima, positivo. Então aqui agora vai fazer sentido. Os dois aqui não podem ser positivos. Você não pode ter um valor positivo para valor presente e um valor positivo para valor futuro. Ou um ou o outro tem que ser negativo. Aí, independente se você está fazendo a convenção de sinal certo ou não, você tem que lembrar que um tem que ser diferente do outro, certo? Um tem que ser diferente do outro. Ah, eu não fiz certo, eu não sei se o valor inicial é entrada e se o valor final que é saída, eu não sei. Não importa, você tem que lembrar que um tem que ser diferente do outro. O que eu estou falando? Estou falando o seguinte, que eu poderia colocar negativo o valor presente, né? O valor presente e positivo o valor futuro, sem problemas. Não tem problema, tá? Assim como também eu poderia colocar positivo o valor presente, sem problemas, e negativo o valor futuro. Mas um ou outro tem que estar com sinal trocado. Tá? Quando eu tenho dois valores absolutos, um ou outro tem que estar com sinal trocado. Então essa é a primeira dica. E aqui vem, né, a calhar o que a gente aprendeu lá na unidade 1, que são o diagrama de caixa, o fluxo de caixa, as convenções de caixa, saída negativo, entrada positivo, setinha para baixo, saída, setinha para cima, entrada. Aqui nessa situação específica, a gente está falando qual, né? Qual que é a situação? O preço de um carro é tanto, né? Podendo ser pago em 6 meses no valor de tanto. Então, beleza. Então, imagina que é você está deixando de pagar um valor de 10 mil na data zero para pagar 11.261 na data futura, 6 meses. Então, você pode colocar aqui o PV como uma saída positiva, ou como uma entrada positivo, e você vai pagar, sair do seu dinheiro, do seu caixa, né, sair do seu bolso, depois de 6 meses, 11.261,60. Então, o valor futuro aqui tem que ser negativo. Aí, quando você pega e coloca aqui, beleza. Você vai ver, vamos ver se é isso mesmo, né? Vamos ver se não tem mais casa aqui decimal para frente, 2%. Isso aqui é o nossa taxa que a gente já tinha, inclusive, achado na mão lá. Ok? 2% é a nossa taxa. Então a gente aprendeu a calcular agora é, via Excel. Né? E se fosse na HP. Pois não. Então, vai ser sempre o N, 2
Dois ponto e vírgula, valor presente, ponto e vírgula, valor futuro? Nesses casos, sim, Luísa, porque a gente não tem pagamento periódico. Se não me engano, por exemplo, eu tenho aqui um exercício que tem um pagamento periódico só para mostrar para vocês. E na unidade que vem, a gente vai ter pagamentos periódicos, a gente vai ter PGTO ou PMT. Aí é outra coisa. A gente tem que lembrar só que essa função aqui, ela é igual taxa, né? Vou colocar aqui perto de vocês aqui. Ela é igual a taxa, certo? Taxa. Aí vem NPAR aqui, certo? Ponto e vírgula. Esse NPAR aqui, ele é o mesmo, viu? Na HP é o mesmo N, é o nosso N, certo? Ponto e vírgula. E aí PGTO, aí muda um pouco, que é do português. PGTO. Então, por enquanto, aqui a gente não vai ter esse PGTO, mas se tivesse na HP é PMT, certo? Tá? Por enquanto, né? Por enquanto, isso aqui a gente não tem não, ó. Isso aqui não tem não, certo? Esquece por enquanto, tá? Porque a gente não tem pagamento periódico por enquanto. A gente só vai ter isso mais a partir da unidade seguinte em diante, tá? Então, beleza. Então, a gente tem PGTO, aí tem o VP, tá? VP na HP é PV, é do inglês, certo? Do inglês. E aí a gente tem ponto e vírgula no Excel, isso. É VF e na HP é o que? FV, certo? E aí depois eu vou falar com mais cuidado com vocês. A gente tem aqui tipo, o tipo se é posto-antecipado ou não. Aí tem outra coisinha aqui que depois eu vou falar para vocês, mas ela não é necessária. Aqui vem a ser tipo. Tipo se é posto-antecipado ou não, que eu vou falar quando eu estiver discutindo na unidade seguinte, na unidade 6. Unidade 6 não, né? A gente está na unidade 3. Eu tô falando na unidade seguinte, gente, mas que a gente está na. A gente tá na unidade 3, né? Três. 3. Ah, tá, não. Aí depois eu tenho a unidade 5, né? Aí tem a unidade 4, aí depois a unidade 5 que eu vou discutir com vocês isso. Certo? Não é na próxima unidade, não. Tô falando aqui recorrentemente na próxima unidade, mas não é na próxima, né? Daqui 2 unidades. Então, isso aqui é para saber se é pós-antecipado, rendas pós-antecipadas ou antecipadas, que aí eu vou ensinar depois. Mas não é necessário, né? Isso aqui não é necessário, não é obrigatório, tá? Isso aqui não é obrigatório, não. A questão é todas essas, tudo isso aqui, né? É, todo esses, a função taxa, né? Igual taxa. Cada um desses itens que você coloca aqui, certo? Aqui, NPE, é, deixa eu apagar isso aqui, que essa letrinha aqui tá meio fresca. É, vamos colocar aqui, ó, todas essas funções aqui, ó, NPE, PGTO, VP, VF, são também funções do Excel, viu? Então, existe para cada uma dessas aqui uma função PGTO, existe uma função VP, existe uma função VF, certo? Para cada um desses tem uma função. E outra coisa, para eu achar, por exemplo, a taxa, eu preciso de duas incógnitas, certo? No mínimo duas incógnitas aí. Então, pode ser que eu tenha três no caso, né? Porque são quatro incógnitas da equação, então preciso de são três variáveis, quatro variáveis na equação, preciso de três incógnitas. Fica sobrando só uma, né? Então, assim, quando eu tenho aqui FV, certo? O que eu estou falando é o seguinte para vocês. Eu estou falando que o FV aqui, ele pode existir e o VF pode existir. Se o PV é positivo, o VF vai ser negativo. Certo? É isso que eu estou falando. Tanto faz matematicamente se for ao contrário, não tem importância. Pode ser que o PV seja negativo e o VF positivo. Do ponto de vista matemático, não faz diferença.
mas um tem que ser diferente do outro, certo? É isso que eu estou falando. E pode ser que você não tenha o PV, o VF. Pode ser que você tenha o PV, né, o VP negativo e tenha o pagamento, todos os outros positivos, não tem importância. Tá? Ou ao contrário, pode ser que você tenha o pagamento e não tenha o PV e nem o V. Não tenha o PV, mas tenha o que? O VF negativo, certo? Então, esse que é o esquema geral aqui da gente trabalhar no Excel. No Excel a gente vai conhecer basicamente essas funções, certo? Função taxa, NPAIR, né? Eu falei, esqueci de falar, né? O NPAIR também é uma função. NPAIR, inclusive a gente vai usar hoje. NPAIR, PGTO, VP, VF, taxa, né? Taxa. E mais pra frente a gente vai ver também a função TIR, taxa interna de retorno, e a função também igual ao VPL também, valor presente líquido. São essas principais funções que nós vamos aprender aqui no Excel, certo? E se fosse para fazer na HP, essa aula aqui a gente não vai render tanto porque eu me propus também ensinar vocês aí também no, no Excel, né? Então acabou que não vai render tanto assim não. Deixa eu só salvar aqui que eu tô fazendo uma pasta aqui totalmente sem salvar, olha a loucura. Aula 24 do 3 do 21 3. Todos. Beleza. Deixa eu... Foi mal aí. Tava salvo o negócio. Loucura. Então é isso aí, pessoal. No Excel é isso. E na HP? Quem tiver com HP na mão aí, quiser usar emulador, vamos aprender um pouquinho também, ó. Na HP vocês vão ver essa, né? Tem essa cara aí. Os termos agora estão tudo em inglês. E a HP ela funciona um pouco diferente das calculadoras comuns, né, gente? Geralmente você tem aí o valor de X, a operação e o Y. Aqui você tem um raciocínio de trabalhar diferente que te permite, por exemplo, trabalhar até de forma concatenada. Você tem que colocar a função, o Enter, e aquela função fica gravada até mesmo em três numeradores anteriores. O que eu estou falando? Isso é como se tivesse células na HP, né? Você tem a célula 1, célula 2, célula 3. E nessas células você consegue fazer contas concatenadas. Não vou entrar nessas discussões aqui. Em sala de aula a gente acaba aprendendo, né, para facilitar a vida de vocês, mas não vai ser o caso aqui. O que vocês têm que entender é o seguinte, que na HP você tem essa teclinha aqui, Enter. Vocês estão ouvindo esse barulho no fundo, gente? Sacanagem. Ah, nossa, Deus. Depois tem que tirar isso aqui. Barulhar que fez isso aqui. Ah, depois eu não tenho como mexer nisso aqui agora, não. Depois eu faço. Então você tem a tecla Enter aqui, que sempre você tem que inserir um valor. Você tem que colocar o Enter e aí começa a operação. Porque aí sempre a operação vai se dar a partir daquele Enter. Ou de outro Enter que você inseriu, né? Especificamente aqui que nós temos, né? Nós temos a função aqui, ó, que eu estou falando para vocês, eu acho que deve estar pequeno aí, mas dá para ver. A função PV, a função I e N não muda, né? Até a sigla é a mesma, tá? I e N aqui é a mesma coisa. Função PV, função PMT, FV, então são as principais funções. Aí no futuro, TIR, que é a IRR, e NPV aqui em cima, que é VPL. São as funções que nós vamos utilizar. E aí nós temos os números, nós temos como trabalhar na HP também com estatística, viu gente? Estatística aqui. Quando você aperta aí a tecla F, aciona as amarelas de cima, como vocês podem ver. Quando você aperta a tecla G, aciona as de baixo. Aí eu acho que fica pequeno, aí você não consegue ver não. Mas aí, nas partes de baixo, você também tem como trabalhar com fluxo de caixa, que a gente pode trabalhar também CF0, CFJ, NJ.
Você tem como calcular logaritmo aqui na HP, tirar a raiz, né? A gente precisou tirar a raiz aqui. Se a gente estivesse fazendo de forma algébrica, tínhamos como calcular também via HP, não tem importância. Enfim, eu não vou focar tanto na HP como eu foco em sala de aula, porque, como eu falei, eu acho que é mais fácil a gente dedicar, né, no Excel do que na HP. Em sala de aula, ok, não é todo mundo que leva notebook, não tem notebook em sala, né? Só tem a calculadora bem mais prática, pequena, enfim. E o pessoal quer aprender também, né? E se interessa em aprender em mexer na HP. Então aí eu dedico mais. Aqui não vai ser o caso. E cá entre nós, né, gente? O que tem de vídeo, de material que ensina a mexer na HP aí não tá no script. É coisa demais da conta. Então vamos ficar mais superficial mesmo, porque senão não dá tempo, né? Ficar aprendendo Excel e HP ao mesmo tempo e fazer a conta na mão ainda. Não vai ser o caso. Olha só, aqui na HP o que eu posso fazer? Ó, eu tenho, né, o PV. Vamos supor que eu não sabia calcular o valor presente. Eu sei que o desconto é 11,2, mas e o valor presente de 11.261? Eu posso usar a função desconto aqui, ó. Na HP eu tenho a função porcentagem, eu tenho a função porcentagem total, eu tenho a função variação percentual, certo? Variação percentual. Então eu poderia fazer o seguinte, ó, poderia colocar, ó, 11, opa, aqui já deu erro. 11, nossa, esse barulho tá muito alto. Espera aí um pouquinho, gente, deixa eu ver se o som tá saindo aqui. É, muito alto, o valor principal. Tá muito, continua alto, mas tudo bem, vai lá. 11, 261,62, né? 62. Apertei Enter, ó. Aí eu aperto Enter. Gravei esse valor, certo? Gravei lá o valor. O que que eu posso fazer? Posso fazer esse aqui, ó. Posso falar 11,2%. Achei quanto que é o porcento, né? Deu 1.261,30. Só que aquele primeiro Enter, aquele valor já ficou lá. A HP entende que aquele valor está lá. Aí você tem isso aqui no visor. Então você quer tirar daquele valor esse valor que está no visor. Basta você colocar menos. Não precisa, né, fazer do jeito que a gente fazia no calculador normal. Você coloca menos. Ó. Aí quando a gente coloca menos, a gente acha 10.032. Esse mesmo valor 10.032 já é o meu PV. Eu já posso colocar aqui. Ó, 10.032 que está no visor é o meu PV. Coloquei PV, ó. Certo? Meu FV é o quê? Meu FV é 11.000. Poderia ter colocado antes o FV se eu quisesse. Vou perder pernada aqui, né? Um passo a mais, mas paciência, esqueci. 11.261,62 CHS. CHS é Change Signal, mudar o sinal. Como eu falei, um ou outro tem que estar negativo, certo? Então, CHS-FV, certo? CHS-FV. Então, coloquei o PV, coloquei o FV. O que eu tenho que calcular? O que eu tenho que colocar ainda? Tem que calcular, né, o meu N. É o 6. Então, colocar aqui 6N. E o que eu quero? É a única coisa que falta para calcular a partir da fórmula nossa, né? É o I. Aí quando eu aperto o I aqui, ele vai me dar o valor da taxa ao período, como vocês podem ver, 2%. Ok? Então, se eu tivesse o calculador do lado aí, é assim que seria, assim que seriam os cálculos. E como já adiantei para você, né, gente, em matemática financeira você não tem uma única forma de resolver o problema, você pode ter formas diferentes, enfim, de repente alguém tem a ideia de usar aí uma lógica diferente. Ok até aí, pessoal? Tranquilo? Beleza? Então, sim, foi um exercício simples, mas você viu que foi demorado, que a gente resolveu de várias formas possíveis. Os próximos exercícios eu acho que eu vou organizar de sempre trabalhar desse jeito no Excel, ou só no Excel, já vejo, tento colocar um enunciado em cima aí, enfim. Hoje não deu tempo, acabei inventando modo aqui, enrolei e fiquei do mesmo jeito mesmo.
Então a gente vai para o outro exercício, certo? O outro exercício nosso que tá aqui. Vamos lá. Esse aqui é um exercício bem grandinho, hein? O exercício vocês vão ver que eu vou usar a mesma fórmula. Certa loja tem como política de vendas a crédito exigir 30% do valor da mercadoria à vista como entrada e o restante a ser liquidado em até 3 meses. É óbvio, se eu posso liquidar até 3 meses, vou usar o último período. Neste caso, o valor da mercadoria sofre um acréscimo de 10%, que será pago na segunda parcela. Então, são duas parcelas, uma entrada mais uma. E o juros você vai pagar no final, e não na entrada, e não diluído nas duas, certo? E a pergunta é qual que é a taxa de juros para esse período. Então, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos o seguinte, nós temos 30% de entrada. Opa, isso, besteira aqui. Nós temos aqui 30% de entrada. O N é 3 meses, né? Porque são 3 meses. Aí o valor futuro segue um acréscimo de 10%, certo? Acréscimo. E a pergunta qual que é a taxa de juros? Ó, você pode achar que é difícil, mas não é não. Sabe por quê? Ah, não tem número nenhum. O que que eu faço? Jogo números, né? Jogo números. Vamos supor que o valor do produto qualquer da loja, né? Produto vale 100, facilitar a minha vida, 100, ok? 100. A entrada vai ser quanto? Essa entrada aqui vai ser o quanto? Entrada, entrada, que é o meu, né? É 30%. Então quer dizer que o valor presente, o que eu tenho que dar na data zero vai ser o que, gente? Ó, o valor presente que eu tenho que dar na data zero vai ser 100, né? 30% de 100, né? 100 que multiplica 0,3, certo? Aliás, o valor presente não é esse não, né, gente? Porque, opa, tem que montar o fluxo de caixa para vocês verem aqui. Senão vocês vão... Até eu aqui, por não montar o fluxo de caixa, eu confundi, tá? E nós temos aqui um acréscimo no valor futuro, no caso, de 10%. Então quer dizer que o valor futuro, se tivesse pagado tudo, é 110, né? Esse acréscimo aqui, esse aqui é 30, né? Esse aqui a entrada é 30 e aqui é 10. Vou colocar os valores, né? Eu coloquei porcentagem, não coloquei os valores. E o N já está ali, o N 3 meses. Olha só a importância do fluxo de caixa aqui, hein? Olha só como que a gente consegue matar a charada, porque vocês podem achar que, ora, em vez de gastar 100, eu vou gastar 110. Então, a variação do juro é de 10, é de 100 para 110. Não é bem assim não, né? Porque você tem a entrada. Então é 30 para 110. Não é bem assim não. Vamos montar aqui, ó. Vamos montar aqui. Então, pensar na linha do tempo aqui. Pensar na linha do tempo. Nós temos, então, dentro daquela lógica que a gente até discutiu, né? Depois a gente ficou no final da última aula falando aí que o exercício 2 lá, né? O exercício 4 da nossa unidade 1 estava incorreto. Porque vocês viram na apostila estava de um jeito e eu resolvi de outro. Então, do jeito que eu resolvi está correto, vocês vão ver que faz sentido agora, né? Então, olha só. Eu já corrigi lá, viu, pessoal? Esqueci de falar, mas eu corrigi lá já atualizei as notas, enfim. Não anulei a questão, simplesmente quem respondeu aquela resposta também estava correta. Então, na questão 4 nós tínhamos duas opções de resposta, certo? Então, beleza, olha só. Ora, se você comprar o produto, quanto que ele vale? Se for pagar à vista. Se for pagar à vista na data zero, você leva para casa um produto que vale 100. Tranquilo? Vale 100.
Beleza? Vale 100 à vista. Esse é o valor. Só que você optou por comprar a prazo. Se você optou por comprar a prazo, você tem que pagar 30 de entrada, certo? Tem que pagar 30 de entrada. E mais 10, né? Que é 10% sobre 100, tá? No final. No final de qual período? No final de 3 meses aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. 3 meses. Você vai pagar quanto? 100? 110? Não. Você não deu 30 de entrada? Então, 100 menos 30, quanto? 70, certo? Só que esse é o valor do produto à vista, o 100. Para comprar a paz é 110, tá? Então aqui, né, eu até coloquei, eu até esqueci de colocar aqui, mas pode deixar. Aqui você vai pagar quanto? Ó, 70 mais 10 aqui, ó, o acréscimo. Você vai pagar aqui 70, que é o valor que falta, né? 100 menos 30 é 70, mais o acréscimo que o exercício falou, que você vai pagar o acréscimo, os 10%, os juros, na última parcela, mais 10, que é 80. Então, no fundo, o que está acontecendo? No fundo, você está tomando emprestado 70 para pagar 80. E não pegando emprestado 100 para pagar 110. A porcentagem relativa aqui, ó, a porcentagem relativa aqui é totalmente diferente da porcentagem relativa aqui, certo? Então, se a gente não montasse esse fluxo de caixa aqui, montasse a situação, nós não conseguiríamos visualizar bem o problema. Então, o que está acontecendo aqui? Acabei de achar agora. Vamos lá. Vou colocar aqui. De preto mesmo. Acabei de achar agora o valor do meu FV. Meu FP, né? Valor presente. Meu valor presente vai ser o quê? Nesse preto aqui tá feio, não gostei. Não vou usar mais preto com esse quadro branco. Vou colocar aqui um laranjado. Acabei de achar aqui o valor do meu FV. Então, a soma daqui, ó, né? Esse valor aqui, certo? Esse valor aqui menos esse valor aqui, resulta é igual a FP, gente, é igual a 70. E o meu, né? Essa soma aqui, certo? Essa soma aqui é o meu VF, valor futuro, que é igual a 80. Ora, beleza, agora, então tenho 70, tenho 80, ou seja, eu tenho valor futuro, valor presente, tenho N, o que eu quero achar é o I. Eu uso a forminha nossa aqui, ó. Usa a nossa fórmula básica, certo? Usa a nossa fórmula básica. Então, o que eu tenho? Tenho o valor futuro é 80, que é igual a 70, que é o valor presente, 1 mais I é o que eu quero achar, elevo N, por exemplo, é 3. Eu perguntei qual que é a taxa de juros dessa loja para esse período. Podia deixar 3 e achar a taxa de juros ao mês, né? Ou poderia também, se eu quisesse, deixar 1, né? Aí eu teria a taxa ao trimestre, não tem importância, certo? Então, só para padronizar aqui, já que eu resolvi por 3 meses, eu tenho resultado a 3. Poderia achar o ano também, né? Eu poderia colocar aqui 3 dividido por 12, 1/4. Aí achar o ano também, certo? Mas enfim, vamos deixar aqui 3 aqui. E aí quando eu deixo 3 aqui, aí eu tenho que usar a mesma lógica que eu mostrei para vocês. Passa para cá, o 70 dividindo, tira a raiz cúbica, né? E aí tira 1, enfim. Vamos só melhorar aqui um pouco. Seria o quê? Seria 80 dividido por 70. Tudo isso, raiz cúbica, que eu tirei lá também, né? Menos 1 é igual a I. Então, o que eu fiz aqui? Fiz correndo demais da conta aqui. Tão desesperado. Passei para cá. Deixa eu pagar aqui. Vamos lá.
Passei para cá. Ah, tá aqui. Passei para cá dividindo, certo? Tirei a raiz cúbica aqui, eliminei esse 3 aqui, passei 1 para lá, certo? Foi isso que a gente fez. Aí eu tenho o valor, né? A partir dessa equação aqui, eu tenho o valor do i, que é uma questão de álgebra. Se você tiver a calculadora científica em mãos, você resolve aqui a raiz cúbica e pronto o problema. Tá? Solucionado o problema. Nesse caso aqui, eu vou tirar um pouquinho para cá. Vou tirar um pouquinho para cá para ter o resultado longe da minha câmera, né? Então, o i é igual a, nesse caso aqui específico, 0,4 não, 0,4. 0,455 ou simplesmente 4,55%. Pegou na câmera, peraí um pouquinho. É 4,5% ao mês. Se você quiser achar o ano, multiplica por 12? Não. Se quiser achar o ano, multiplica por 12 não. Aí você tem que achar a taxa equivalente, que é essa fórmula aqui. E aí eu vou usar em outra oportunidade com vocês, certo? Para achar o ano tem que elevar o quê, né? Elevar a 12, não multiplicar por 12, certo? Então, a resposta pode ser dada ao mês, já que eu perguntei a taxa, né? Não perguntei qual que é a taxa ao ano, ao mês, enfim. Então, nós temos a resposta aqui para nós. Beleza. E se a gente fosse fazer isso aqui? No começo eu vou fazer nos dois, viu, pessoal? Só para a gente treinar. Aí depois a gente, enfim, faz no só em um ou outro. Vocês decidem. Se a gente fosse fazer aqui, no caso, no Excel ou na HP, tanto faz. O que que nós teríamos? Nós teríamos a seguinte situação. Deixa eu limpar aqui. Se fosse, vamos supor, né? Claro, deixa eu sumir aqui abrir uma outra planilha aqui. Aqui quanto estava o zoom? O zoom estava bom? 265. Deixa eu aumentar aqui para 265. Acho que tá bom. Zoom 265, belezinha. Então vamos supor que aqui eu já tenho informação, né? Eu não usei o raciocínio lá da. Então percebam que o que é FV e o que é PV você tem que saber antes. A calculadora, o Excel, para ele você tem que dar já o que é FV e o que é PV. Para achar o PV, eu tive que usar o raciocínio do diagrama de caixa lá atrás, viu? Então o Excel não vai fazer isso para vocês, não. Então não adianta achar que o Excel resolve tudo. Com o Excel do lado vocês vão conseguir fazer a prova, né? Com HP do lado para fazer a prova. Não é bem assim, não, viu, gente? Então você tinha que saber o que era PV e FV antes, certo? Então aqui, por exemplo, eu estou mostrando para vocês no Excel e no HP o procedimento de cálculo, uma facilitação algébrica para vocês. Como montar o problema, você vai ter que fazer a parte. O Excel não vai fazer para você, a HP não vai fazer para você não, certo? Então aqui eu tenho que partir, né, da hipótese aqui que eu já sei. Eu sei que o VP, né, o valor presente é o quê? Era 70, né? 70. Já sei que o VF, o valor futuro, é o quê? É 80. Isso aqui eu cheguei ao montar o fluxo de caixa lá. E o meu eninho, eu estou chamando aqui em 3 meses. Meses, tá aqui. O que eu quero? O que eu quero nesse caso aqui é o I, certo? Aí aqui a gente vai usar a mesma função, viu? A mesma função que é igual a taxa. Taxa é igual a NPR, que é o número de período, tá aqui, é o 3. Ponto e vírgula. PGTO você não precisa, você não tem. Ponto e vírgula de novo. Valor presente, deixa ele positivo, tá aqui, lá em cima, 70. Ponto e vírgula. Valor futuro, menos o valor futuro, tá aqui, 80. Aí depois tem tipo, estimativa, enfim, que a gente precisa agora. Fecha o parêntese,
achou a taxa, que aí é 5, mas vamos colocar aqui mais casas para ver que é 4,5. Aí tá aí. Eu poderia ter feito isso aqui ali, né? Oh, peraí. Vou colocar esse valor aqui. Aí esse aqui é o nosso valor, taxa. Se a gente fosse fazer na calculadora, colocar aqui, ó, F prefixo, viu, gente? Para limpar a memória dela todinha. F prefixo, ou F, no caso, né? F enter, certo? Limpei ela toda. Então peguei aqui, ó, na HP 70 PV, certo? 80 CHS para colocar o sinal negativo, tá? FV, certo? 3 N, puxo o I. Aqui, o I. 4,55. O mesmo resultado. Tranquilo até aí, pessoal? Belezinha? Então é isso aí. Eu imagino que, já que ninguém falou nada, imagino que esteja tudo ok. Nossa, o tempo voou hoje, hein? Nossa, 18:10 eu fiz só dois exercícios. Mas enfim, estava esperado mesmo, porque me preocupei também em ensinar o Excel para vocês. Então vamos lá. Vamos para outro exercício. Tá começando a ficar bom agora, né, gente? Né, Júlia? Cadê a Júlia? Tá começando a ficar bom, Júlia, agora? Eu achei mais interessante. Tá vendo? Tô falando. Antes tava fácil demais, né? Não tinha desafio. Longe disso. Hoje em dia. Vamos lá, o exercício. Outro exercício. Deixa eu ver. Esse aqui também é. Não, outra taxa. Eu tenho que selecionar melhor esse exercício pra vocês, viu? Nossa, Deus. Outro exercício de taxa pra vocês. É brincadeira. Ou não? Não, outro exercício de taxa. Ah, não. Já tá na sequência aqui. Vamos. É bom que depois a gente faz. Aí depois vai ter outro exercício de FV, PV, enfim. É eu que rodei aqui mesmo. Eu que dei bobeira aqui mesmo. Meu Deus. Vamos lá. Agora não tem tempo de selecionar outro, não. Senão vai enrolar mais ainda. 18:12 já. Vamos lá. O que nós temos aqui? Nós temos o seguinte. Um investidor troca um título de 10 mil. Né? A gente está falando de título. Mas título não foi na unidade 2, professor? Não. Tudo que a gente aprendeu na unidade 2, viu? Vamos lá, deixa eu colocar o quadro negro que é melhor. Tudo que a gente aprendeu na unidade 2 serve para cá também. O raciocínio que a gente usa aqui de título também tem importância. Pensa um título como se fosse um investimento que você está fazendo. O investidor troca um título de 10 mil, vencível. Esse aqui é legal. Vencível em 3 meses, por outro de 13.500, vencível em um ano. Sabemos que a taxa de mercado é de 3% ao mês. Esse investidor fez um bom negócio? Quando você tem esse tipo de pergunta aqui, qual alternativa é melhor? A alternativa A é melhor do que a B? Esse investidor fez um bom negócio? É bom trocar A pela B? É melhor comprar à vista ou a prazo? Geralmente você não tem uma única forma de resolver, viu, gente? Você tem alguns raciocínios alternativos. Aqui, por exemplo, eu consigo visualizar pelo menos 3 formas de resolver isso aqui, certo? Mas como ele pergunta também qual que é a taxa que trabalha ao mês, a gente pode fazer em função da taxa. Então, que eu tenho aqui, qual que é a taxa que ganhou, né? Que taxa? Quer saber o I? Eu posso usar um raciocínio, certo? Posso usar um raciocínio de forma que eu calculo a taxa e ainda já respondo essa pergunta aqui, né? Se fez um bom negócio ou não. Por que eu estou falando? Porque eu poderia simplesmente pegar 10 mil, trazer para a data zero, ela aqui está na data 3, não tá? E pegar 13.500, que está na data, por exemplo, 12, um ano, e trazer para a data zero. Aí eu comparo esse valor aqui na data zero com esse valor aqui na data zero, já que é investimento, quanto mais melhor. Se você pensar em termos de compra, quanto mais melhor a rentabilidade. Então aí eu poderia decidir, né, se essa opção é melhor que essa. Então é uma forma de resolver, né? Mas eu posso usar outra também. Posso usar outra, que é a que eu vou usar aqui, que
eu já mato dois coelhos com a cajadada só. Eu respondo o que se pede e ainda acho a taxa, certo? Então vamos lá. Lembrando que eu tenho informação aqui do I, né? Eu tenho informação do I. Eu tenho informação do I. Mas é o mesmo I que eu quero? Né? É o mesmo I que eu quero? Enfim, esse I aqui é o I, né, do mercado. É o I para eu comparar. Esse I aqui é o I do mercado, certo? É o I que, ao eu calcular esse I aqui, que perguntou, eu vou comparar com esse aqui para saber se foi um bom negócio ou não. Beleza? Então é isso que eu vou adotar como solução que poderia adotar e seguir outro caminho, como eu acabei de mostrar para vocês, certo? Poderia. Poderia fazer o contrário, pegar o que está aqui e o que está aqui, levar tudo para o 12, daqui para cá, e achar o valor em 12 meses e comparar os dois. Entendeu? Então, três formas que eu falei para vocês. Pega eles, leva para a data zero, pega eles para a data futura. Uma, duas. Ou acha a medida relativa entre os dois. Então é isso que eu vou fazer, achar a medida relativa entre os dois para já me dar a resposta aqui do que se pede, que é qual que é a taxa que ganhou por mês. Então vamos lá, ó. O cara simplesmente, em vez de pegar 10 mil depois de 3 meses, pegou 13.500 depois de 12 meses, certo? Essa aqui é a ideia. Então ele pegou simplesmente aqui, ó. Vamos montar o fluxo aqui. Ó, ele está aqui, né, na linha do tempo. Aí simplesmente ele falou assim, ó, em vez de eu estou trocando um título de 10 mil aqui, né, 10 mil aqui, que é em 3 meses, colocar a linha do tempo aqui em meses, certo? Por outro, eu estou abrindo mão de receber 10 mil aqui, ou estou investindo 10 mil aqui para receber 13 e... esse aqui não ficou bom não, né? Não ficou bom não. Já sabe. Receber 13.500 depois de 12 meses. Então, ora, esse valor aqui, do meu ponto de vista, é o PV. Olha eu falando em português de novo. Gente. É em inglês, VP. E esse valor aqui, do meu ponto de vista, é o que? É o meu VF. Certo? Eu vou trocar um título que é 10 mil em 3 meses por outro para receber 13.500 depois de um ano, no caso 12 meses. Então, olha só, se eu entendi essa lógica aqui, o que eu vou fazer? Ora, eu vou simplesmente pegar os valores aqui e aplicar nessa fórmula aqui, ó, e ver quanto que eu ganhei. Se eu aplicar 10 mil depois de 3 meses e receber 13.500 depois de um ano, quanto que eu vou ganhar? Lembrando que eu acho que a única pegadinha do exercício, né? Lembrando que daqui para cá nós temos o que, gente? 7 meses. Então, meu N não é 3 nem é 12. Meu N é igual a diferença dos dois. É 7 meses. Eu vou investir 10 mil depois de 3 meses. 7 meses o quê, gente? Ô, caramba. Meu Deus. 7 meses, tô lendo 12 como 10. 9 meses, né? 9 meses. Certo? Eu tô lendo o 12 como um 10. 9 meses. Certo? Então eu estou aplicando 10 mil daqui a 3 meses para ganhar 13.500 depois de 12 meses. Ou seja, a diferença de 3 para 12 são 9 meses. Então, beleza. A única coisa que vai ficar faltando achar aí é o quê? É o I. Certo? Então coloca aqui, ó. VF 13.500 é que eu vou ter depois de 12 meses. Para aplicar 10 mil depois de 3 meses, entre 3 meses e 12 meses são 9 meses. 1 mais I é igual a
9 nesse caso. Certo? 9. E aí, da mesma forma que a gente vai resolver aqui o problema. Joga para cá, dividindo, tira a raiz, né? Tira a raiz o quê? 9, né? Eu sei que é complicado, tira a raiz 9, passa um lá para lá, menos. Certo? Passa para cá dividindo, passa um lá, menos. E aí a gente tem, né, a seguinte equação. A gente tem o I, vou colocar aqui. O I é igual a 1,35, né, gente? 13.500 dividido por 10.000, 1,35. Raiz 9 disso aí é menos 1. Meu I vai ser igual a, no meu caso aqui, deixa eu ver se esse aqui tá certo. Ah, eu fiz pela taxa, tá certo, não tem como tá errada. Mas deixa eu ver se eu considerei 9 meses. Ah, considerei 9 meses. O I é igual a, no meu caso aqui foi 0,0439, vamos lá, 339, ou simplesmente é igual a 4 não, gente, 3. Ó, 3,39%. Foi bom eu achar, foi bom eu ter deixado 9 aqui, né? Porque aí eu calculo a taxa ao mês e posso comparar essa aqui, 3% que está ao mês. Então, 3,39% ao mês. O que isso está indicando, pessoas? O que está indicando? Está Ele indicando. foi bem demais nessa troca. Isso, investir 10 mil, né? Vamos supor agora. Investir 10 mil agora para receber 13.500 depois de 9 meses, que é a mesma coisa que investir 10 mil daqui a 3 meses e receber 13.500 depois de 12 meses, certo? Mesma coisa. Então, investir 10 mil agora para receber 13.500 depois de 9 meses equivale a eu ganhar 3,39% ao mês. O mercado, a taxa de mercado, se eu fosse no mercado investir em outro investimento com igual risco, eu ia ganhar somente 3. O que é melhor, ganhar 3,39 ou 3? Ganhar 3,39, né? Então, check, isso aqui é bom, né? Então, fez um bom negócio? Então, o investidor, né? Investidor fez um bom negócio. Mas caramba, né? Peguei minha câmera aí. Um bom negócio. Negócio. Beleza? E achei a taxa ali que pediu. Foi o I, foi quanto que ele ganhou. E se eu tivesse fazendo isso aqui, ou na HP, ou no Excel, como que eu poderia fazer? Eu poderia fazer da seguinte forma. Vou colocar aqui mais uma. Aumentar aqui, 265, que é um tamanho bom. 265. Então vamos lá. Mais uma vez, né, o Excel nem HP, ela não calcula o VP e o PV e o FV para você, não. Certo? Você tem que saber. Nesse caso aqui, beleza, a gente sabe. Só tinha que saber, no caso, era o N, né? Mas enfim, eu posso fazer assim também, ó. Se eu quero ter os valores, é, valor futuro, né? 1 é igual a 13. Poderia fazer diferente, viu, gente? N1 é igual a. É do título, né? Quando eu tenho assim esse tipo de situação, tem que comparar uma situação com a outra, A com B, um com 2, momento um com momento 2. Aí você dá subscrito, né? Aqui eu não vou preocupar em colocar subscrito para dar trabalho, né? Subscrito um, 2, A, B, as duas situações diferentes, situação A, situação B, situação um, situação 2, enfim. Então você pode fazer isso. N1, no caso, né, esse título 1, com valor futuro 1, certo? Ele vai vencer depois de 12 meses, que é igual a um ano, mesma coisa.
Então, tô falando 12 aqui por quê? Porque o outro tá 3. Então, sim, coloco na mesma periodicidade, sempre. O outro tem valor futuro, né? Tá no futuro, já que eu tô no presente, né? Daqui 3 meses é no futuro. Valor futuro 2 é igual a 10. Esse vai vencer, né? Esse aqui venceria depois de N2, 3 meses. Certo? 3 meses. Então, qual que é o cálculo que se faz aqui, né? O cálculo que se faz aqui, se eu fosse fazer na mão, eu já fiz, não tem importância. Mas o cálculo que se faz aqui é igual a, é o que eu quero saber, né? Nesse caso aqui, poderia querer saber diferente. Poderia querer achar o valor presente de cada um e comparar os dois no, né, na data zero. Poderia fazer isso. Mas enfim, aí eu responderia só uma pergunta. Como quer saber a taxa? A taxa é igual a. Eu coloco aqui a função taxa. Hoje só função taxa, gente. Mas enfim, semana que vem a gente aprende outras funções. Taxa, aí que tá, né? O número de período aqui ele vai ser esse menos esse, certo? Ponto e vírgula de novo, porque não tem PGTO. O VP, então eu vou deixar de receber 10.000 na data 3, né? Ponto e vírgula para receber. Aí tanto faz o que é negativo, o que é positivo. Acabei aqui fazendo o contrário, né? Porque conforme nosso raciocínio aqui que é negativo, vou investir 10.000 depois de 3 meses para receber 13.500 depois de 12 meses. Tá lá que é o valor futuro. Fechei aqui, achei 3%, coloca mais zerinhos aqui, 3,39, que é a taxa. Esse mesmo cálculo aqui na HP, como que eu poderia fazer? Estou aqui na HP agora, ó. Na HP eu tenho, vou limpar ela, viu? Sempre é bom limpar ela, viu, gente? Limpa F, fim aqui, ó. Pode ser só os numeradores financeiros, F fim, né? Ou limpar tudo, F enter, F prefix. Aí limpa toda a memória dela. Por quê? Pode de repente ter acontecido de ter um valor, né, de FV na memória dela lá anteriormente. Aí você colocou IIN, tem um FV lá e essa conta dá erro, certo? Então sempre costuma de limpar ela, a memória dela. Então limpei aqui, aí eu tenho então agora, ó, 10.000. É óbvio que eu precisaria colocar 10, né, gente? Para não precisar, para economizar dedadas, você poderia colocar simplesmente 1, né? Daria na mesma. 1 é, CHS, né? 1 CHS PV 1.35 FV 9 N puxa o I 3,39, certo? A cada real que eu investi, eu recebi no futuro 1,35. Então, ficar digitando esse tanto de zero, você pode usar a raciocínio aí e eliminar trabalho. Ok, pessoas? Tranquilo? Então, hoje nós ficamos praticamente só, né, aprendendo a calcular a taxa, seja na mão, seja na calculadora, no Excel. E aí, na próxima aula aí, nós vamos mostrar as outras funções para vocês aí. Aí tem, nossa, o que não falta que é exercício de. Na verdade, nós temos mais uma aula, né? Mas aí vocês podem rever as aulas do pessoal do Sistema de Informação, que serão outros exercícios também. Nós vamos ter bastante exercício, porque a gente vai ter aí uns, sei lá, de 20 a 25 exercícios dessa disciplina, dessa unidade. Então, deixa eu interromper aqui a